Recentemente a gente se reuniu com a Comissão de Educação para discutir a questão dos professores de apoio na rede. A gente tem visto que é uma vacância gigantesca e uma necessidade urgente de pensarmos as estratégias. A Comissão da Pessoa com Deficiência se reúne... Cadê a Ágata? Dia 13, né, Ágata? No próximo dia 13 tem uma audiência pública para discutir sobre a inclusão escolar aqui, então a Ágata já vai falar sobre isso. É importante também a participação. Amanhã tem reunião da Comissão de Educação, então ter a presença de vocês aqui hoje também é muito importante. Nós vamos agora ouvir o nosso plenário, e aí eu indago, os vereadores querem fazer uso da fala agora ou preferem fazer no final, né? No final, tá bem. A gente ouviu o plenário, vamos só organizar o tempo, porque a gente tem uma inscrição aqui de umas 12, 13 pessoas, para a gente não ter muito tempo, aí uns 3, 4 minutos das indagações do plenário, e aí a gente vai ouvir os vereadores e a gente faz um fechamento, então, das nossas falas. Muito importante, nossa assessoria está tomando nota e anotando as ponderações e as considerações que estão sendo trazidas aqui para a confecção do relatório final da nossa audiência pública. Pode se dirigir dali ou tem um microfone sem fio aqui, quem quiser falar do lugar também, não tem problema, só levantar ou ficar sentado, enfim. Se a pessoa não quiser falar de cima do púlpito ali, pode falar do seu lugar. Primeiro inscrito, Bruno Rodrigues, do gabinete do vereador Folha. Cadê o Bruno? Está aqui. Só ligar aí, passa lá para o Bruno o microfone. Só vou pedir atenção, gente, ao nosso tempo em média aí de 3 a 4 minutos. Pereira está com tempo, por favor, aí no cronômetro, e sinaliza aí, tá bom? Só para a gente... Vai lá. Boa noite a todos e todas, boa noite, vereadores. Estou aqui muito feliz de participar dessa audiência, representando o mandato do meu amigo, vereador Folha. Obrigado pela oportunidade de você ter aberto o espaço de fala. E a gente não tem muito o que falar, porque tudo que a gente pensou em falar já foi falado. Então, só quero abordar a questão que chega no gabinete com uma certa recorrência, que é a questão do professor de apoio. E que a gente precisa discutir essa questão e também discutir a questão do professor de apoio, o atendimento especializado, porque cada caso é um caso, como foi dito pela professora na primeira intervenção. Então, o mandato do vereador Folha, ele tem tentar dialogar com o segmento da pessoa com deficiência de uma forma geral. Eu digo isso porque eu sou pessoa com deficiência, eu tenho um filhinho com síndrome de Down. Então, eu entendo que para que nós possamos construir pontes de inclusão, a primeira intervenção positiva é o diálogo coletivo. E esse diálogo coletivo é da Câmara de Vereadores como um todo. Então, os vereadores têm que estar refletindo sobre essa pauta, porque nada sobre nós sem nós. Muito obrigado, boa noite. Bruno, agradeço pela sua participação e também pela sua intervenção muito bem colocada aqui. Nós vamos tomando nota e no final a gente faz umas considerações, tá bom? A mesa. Próximo inscrito, Carla Carvalho. Cadê a Carla? Boa noite a todos. Se ouve minha voz, eu não consigo nem falar, tenho muita vergonha. É uma honra estar aqui, convite da minha vizinha, nem sei o nome, Andréa Lopes, do Conselho de Crianças e Infância. Eu estou muito feliz de estar aqui, ter ouvido tanto. Eu estou como você, eu tinha uma lista na cabeça, sem ter inscrito. Tão bacana, eu tenho 2 anos que eu vim para Niterói de novo, eu morava em São Gonçalo. Eu tenho o Leonardo, ele acabou de fazer 18 anos. Ele é autista considerado leve. Mas eu gostaria de tudo que vocês falaram, aproveitar essa honra. É muito bacana, vereador, ter alguém levantando a bandeira, não pegando só a onda da mídia, né? Que parece que eu ouço muito que virou moda você ter filho autista, como se fosse muito fácil, como se fosse bacana. Não desfazendo o nosso filho, mas é uma luta terrível, não é bacana. Então, assim, eu vou tentar
falar do que se pouco fala da adolescência, do leve, que vem agressividades, que não se tem muito apoio, os pais não têm apoio, você não tem amigos, você não tem nada. E fica muito difícil o desenvolvimento desse menor, porque quando o leve tem um problema sério, porque ele tem a consciência do que ele tem noção dos dois lados e não entende certas coisas. Meu filho, com 9 anos, foi espancado numa escola, porque ele era o cagão, ele era o burro, ele era o atrasado. E procurei meios de denunciar, não teve ninguém para me ajudar na época. Isso eu estou falando que 2012. Larguei minha carreira, larguei tudo que eu podia para tentar salvar minha família, porque tem um outro que não tem autismo, que é o seu filho, o seu primo, o seu vizinho, quem está muito próximo, que adoece. Toda uma família adoece. E você não tem apoio. Você não tem apoio em rede nenhuma. É muito bacana saber que, tipo assim, até então, eu não sabia que tinha alguma coisa a mais em Niterói. Então, te agradeço demais, agradeço a Andréia, porque é muito difícil. O vereador Paulo me ajudou na hora de vacinar ano passado meu filho, porque eu estava nessa junção de São Gonçalo aqui. Quando eu cheguei com uma carta, minha casa alugada não está no meu nome. Cheguei com uma carta da associação, com laudo do meu filho, e me negaram a vacinar meu filho. Fui super maltratada, aqui no postinho, aqui, ali perto do Guanabara. E meu filho foi fazer crise, pelo amor de Deus. E ele eu falava, pelo amor de Deus. E aí ela gritava, e ela descompensada. Não vai aceitar, a gente não vai aceitar, como é que fala, endereço de associação. Aí eu fiquei pensando, consegui, botei a boca no trombone, meu filho vai, consegui que ele me ajudou a meu filho ser vacinado lá no drive-in. Mas eu fiquei pensando, uma mãe que é de uma situação precária, que não tem CEP, não tem CPF, não tem nada, como é que faria numa situação dessa? Quantos estão aí sem vacinar, sem direitos? Fui no CRAS. Meu filho tem pavor do CRAS. Meu filho tem pavor de qualquer órgão público, porque ele fala, mãe, eles te fazem chorar, eles te tratam mal. Olharam para mim, o que você está fazendo aqui? Você tem condições, você não precisa estar aqui, Isso foi me desencadeando vários problemas de ansiedade, de não querer mais correr atrás, de me isolar, de pensar um dia, graças a Deus não tem mais, mas já pensei, será, Senhor, que tirou minha vida, tirou a vida do meu filho? Porque isso não é vida. Então, você vai criando forças de onde você não tem, aparece anjos como a Andréia na sua vida e você vai seguindo. Para terminar, hoje o Leonardo tem 18 anos, vou tirar o certificado reservista dele. Vou chegar lá, automaticamente vai vir incapaz. Vou ao órgão que ele fez 18, é maior incapaz. Você não tem condição, você não precisa, seu filho, ou seja, se é direito dele, eu não estou tendo direito dele em nada. Eu não tenho apoio em nada. Eu não trabalho, faço alguma coisa, a internet é maravilhoso que você consegue fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Mas eu não trabalho, eu não faço nada, a não ser ter trabalho de correr atrás, de tentar... Não tenho um lugar. Meu filho está no segundo ano estudando centrinho por bolsa, que eu conseguia. Tem mediação, mas ano que vem ele sai, ele vai para onde? Quem vai me ajudar a levá-lo à faculdade? O meu filho cozinha, meu filho faz tanta coisa. Ele tem descalculia, tem problema com números, mas ele tem outras coisas. Ele poderia ir para o quartel, é o sonho dele servir. Ele pode fazer café, ele pode limpar, ele pode tudo honrado fazer. Poderia ganhar 50 centavos, seria melhor do que ganhar um bendito LOAS BPC de um salário que ajudaria eu fazer uma poupança para tentar pagar uma faculdade? Cotas. Onde eu encaixo o meu filho? Onde eu encaixo o Leonardo? O que eu faço com o Leonardo? O que eu faço com o meu filho? E o seu irmão vendo isso? Tendo que defender. E o bullying, que ninguém está falando do bullying, do cyberbullying. Rodando em rede social. A gente não tem lei. No meu perfil, eu lutei por 2 anos com uma pele protetiva.
Alguém chamou, fez um fake e chamou meu filho de estragado. 2 semanas depois, meu filho tentou suicídio, porque ele analisou todas as maneiras da palavra estragado. Mãe, estragado não presta, não serve, me batendo. Quantas vezes eu apanhei do meu filho? Um lado meu não é igual ao do outro. Meu filho pequeno entende que é uma crise, que ele não conseguia entender, porque chamaram ele de estragado, porque ele não queria mais viver, porque se ele não fosse autista, ele não seria estragado. Qual o apoio que a sociedade me dá? Qual o apoio que meu filho tem? Isso no geral. Quem vai me ajudar aqui em cada coisa que vocês falaram? Lei, meu filho vai ter direito? Estudo, meu filho vai ter faculdade? Meu filho vai ter emprego? Eu vou no CAPS, vou ser maltratada também? Porque agora é CAPS, né? Que é 18 anos. Não tem mais neurologista também, ninguém está querendo se formar. Amigas minhas têm filho em colégio público, que é um mediador para 9 crianças. Complicado. Desculpa ter me estendido, desculpa estar complexo, confuso, porque essa é uma mãe atípica, é assim. Não é nada centrado, não é nada direto. Você só tenta respirar. E, por favor, me ajudem. Eu não sei para onde caminhar, o que fazer. E precisa-se, sim, uma lei protetiva aos autistas. Meu filho denunciou lá na LERJ e pediu que a pena fosse apoio, que estendesse a mão ao agressor. Está lá escrito, depois eu posso passar para vocês. Ele foi na Recursos Humanos com o Peri, lá daqui do pessoal. Que estendesse a mão ao agressor, porque todo mundo que agride sofreu alguma coisa lá atrás. E eu peço essa lei, eu corri todos os deputados, já tudo, vou te ajudar, vou isso, aquilo. E está lá. Custou quase a vida do meu filho. Uma palavrinha, estragado, simples. Tá? Muito obrigada por conhecer vocês todos, muito obrigada, que Deus te dê assim, longevidade. Obrigada por ter dado, Paulo, a chance do meu filho ter se vacinado, que ele falava, eu sou cidadão, eu preciso. E me ajudem, meu filho, a ser um cidadão, que ele pode muito. Tá bom? Paulo, preste o sem fio ao Paulo, por favor. Carla, a assessoria vai pegar o seu contato também, que eu acho importante, e a gente vai partilhar com todos os membros da mesa aqui, porque eu tenho certeza absoluta que cada um aqui, dentro da sua ação, dentro da sua função, do seu exercício, pode auxiliar de alguma maneira. Não tenha dúvidas sobre isso. Nada. Não precisa pedir desculpas. Paulo. Jonathan, rapidinho. É evidente que eu vou fazer uma intervenção no final, mas já que algo que deveria ficar no anonimato veio a público, eu queria dizer que os serviços públicos de Niterói têm várias carências, mas nós jamais deixamos de lutar pelo direito das pessoas. E não fui eu que ajudei o Léo a se vacinar. A sensibilidade do secretário Rodrigo de Oliveira, nesta e em todas as outras situações excepcionais, é que viabilizaram que o atendimento fosse feito. Ela é um caso, mas foram vários os casos. Num ambiente extremamente complexo que a gente viveu da pandemia, em que se você corria, o bicho pegava, e se você ficasse, o bicho te comia, nós tivemos que fazer várias escolhas de Sofia. E nesses momentos super especiais, é evidente que a sensibilidade dos gestores foram importantes. O vereador é apenas um veículo que vocaliza as demandas que vêm da sociedade. Não fiz mais do que minha obrigação e você fez mais do que qualquer mãe deveria fazer, lutar pelos direitos dos seus filhos. Só isso. Com certeza. Durante todo o processo de vacinação, nós tivemos... Miriam acompanhou muito isso de perto, algumas vezes a gente se encontrou para várias vezes discutir isso, muitas divergências de informação, uma policlínica que executava um protocolo, outro, pela correria, às vezes, ali, né, da forma do processo de vacinação, e, sem sombra de dúvidas, a acessibilidade do Dr. Rodrigo em ouvir e entender, em garantir o direito das pessoas, principalmente das crianças e dos adolescentes, foi fundamental para que a gente conseguisse essa aplicação do direito. Então, é fundamental isso, foi muito importante. Vamos partilhar agora a palavra com Omar. Omar, por gentileza.
Depois do Omar, para se preparar, vai ser Alice Santos, tá? Só lembrando no nosso tempo aí, uns 4 minutos de tempo, de média, para a gente poder ouvir a todo mundo. Boa noite a todos, boa noite à mesa, aos vereadores presentes. Vou me apresentar, meu nome é Omar, tenho 38 anos, diagnosticado tardiamente com autismo. Sou o único autista faixa preta de jiu-jitsu no mundo, também sou neuropsicopedagogo. E eu quero falar para a mãe que ela falou do filho que tentou suicídio. Eu também tentei suicídio. Dia 6 de janeiro desse ano, eu tentei suicídio na Ponte Rio-Niterói. Quero aqui mandar um abraço aos policiais federais que salvaram a minha vida. Eu fui parar no famoso hospital de Jurujuba. Fiquei internado ali. Eu faço uma luta com a Prefeitura de Niterói tem ao menos 3 anos, tentando algumas coisas em Niterói. Falar sobre autismo, vamos começar que não é romântico, não é bonito. Vamos falar sobre autismo sim, mas eu já quero começar fazendo uma pergunta aos nobres vereadores que estão aqui, que apoiam a causa autista. Quantos autistas trabalham com vocês? Apoiar a causa autista é dar voz aos autistas, não falar por nós. Eu quero estender essa pergunta ao prefeito dessa cidade. Quantos autistas tem trabalhando no governo de Niterói? Tem algum autista como secretário de governo? Tem algum autista como subsecretário de governo nessa cidade? Não. As únicas vagas de estacionamento para autistas de Niterói foi inaugurada por mim no Plaza Shopping de Niterói. Não só por mim, mas pelas mães do homem que está aqui. Andréia, Yuki, Angélica, Selimar, Isabela. Começamos essa luta há muito tempo. Então, temos muito que evoluir ainda em Niterói. Não tem nada. Se eu pegar o meu carro e estacionar numa vaga de deficiente, eu vou levar uma multa, porque ainda não tem um lacinho naquela placa. Será que é tão difícil assim? Colocar um lacinho naquela placa? Mas é muito bonito, dia 12 de abril, sabendo que o autismo é 365 dias por ano. É muito bonito, dia 12 de abril, colocar uma camisa, tirar uma foto, eu apoio a causa autista. Apoia mesmo? Já que você apoia tanto a causa autista, qual o cargo no seu gabinete que é tão importante, que é dirigido por um autista? A resposta é que não tem nenhum. Isso é representatividade, dar voz aos autistas falando. E eu, no grupo de mães, perguntei às mães, eu vou hoje. O que vocês querem que eu pergunte? Porque não se trata mais da minha vida, se trata das futuras gerações. Vaga de estacionamento, nós já falamos. Eu entrei no início da vacina, que o governo do estado colocou os autistas como prioridade, e os responsáveis dos autistas como prioridade na vacina. Eu peguei um ofício na LERJ e protocolei na prefeitura para que fosse cumprida a lei que os pais fossem vacinados. Sabe qual foi a resposta que eu tive? Nenhuma. A Secretaria da Pessoa de Acessibilidade, anteriormente, era o vereador Caçota, que era o presidente. Nós fizemos um evento no Plaza, eu preciso falar isso aqui. O Plaza abriu 1 hora antes para fazermos um evento para os autistas. Foi lindo. E ele teve a coragem de ir lá e comentar assim: foi lindo estar com vocês. Ele nem estava presente. É muito fácil pegar carona numa causa autista. Eu entrei com um protocolo pedindo que as mães e autistas tivessem prioridade ao embarcar nas barcas, para não pegar aquele tumulto, para que a criança não tivesse crise sensorial. Sabe qual foi a resposta que eu tive? Nenhuma. Qual dos vereadores dessa casa protocolou um pedido exigindo que ao menos um posto de saúde de Niterói tenha um neuropediatra para atender as mães? Isso sim é apoiar a comunidade autista. É isso que as mães precisam. Não tem neuropediatra nos postos de saúde. Uma mãe no grupo me mandou: olha, precisa de professor de apoio, porque tem um amigo do meu filho que ele só vai para a escola 1 vez por semana. E aí, Secretaria de Educação, qual é a resposta para isso? Eu esperava hoje aqui ouvir propostas para nós, e não estou ouvindo propostas. Eu esperava mais dessa audiência pública, que falasse: olha, essa é a proposta para a comunidade autista em 2022. Cadê? Não estou vendo. A mãe falou sobre autistas adultos.
Eu ouvi hoje, mas eu não vejo os autistas. É lógico que você não vê o autista adulto, porque a mãe tem que deixar ele dentro de casa. Tem curso de profissionalização? Não. Tem inserção ao mercado de trabalho? Não. Qual o espaço de lazer para a pessoa autista em Niterói? Nenhuma. E quais são os projetos que tem? Nenhum também. Não precisa mais criar projetos, gente. Basta seguir a lei, a LBI e a lei Berenice Piana 12.764 de 2012. Basta seguir essa lei que já está bom. Não precisa criar outros projetos, aditivos e aditivos de projetos. Vamos criar uma clínica escola, isso é muito bom, mas em média vai levar pelo menos 3 anos. Passar na primeira comissão, passar na segunda comissão, fazer uma licitação até construir. E as mães, vamos esperar isso até quando? Eu já estou com 38 anos. Hoje eu digo que a minha prioridade é a minha saúde mental. Mas e as crianças? O que fazem nos ônibus? As mães reclamaram, me pediram para falar, sabe por quê? Porque o filho tem direito ao passe, mas a mãe não tem, e essa criança vai sozinha no ônibus? Eu quero terminar essa fala falando sobre uma coisa que penso muito. Não adianta falar de cuidar da criança autista se você não cuidar das mães. Precisamos cuidar de quem cuida. Como você quer falar de cuidar da comunidade se você não cuidar das mães? A cada ano que passa, aumenta muito mais o suicídio de mães autistas. Estamos fazendo o quê? O que é que tem sido feito pelas mães? É uma pesquisa que diz que a carga sensorial de uma mãe autista é similar à de um soldado na guerra. Vocês não têm noção do que é isso. É muito ruim estar dentro de uma cabeça típica. É muito ruim você querer falar, não achar as palavras para falar e alguém falar, você compreender, mas como fica? Então, vereadores, antes de falar que apoia a causa autista, demonstre isso na prática. Representatividade também é ter um autista no gabinete de vocês. Representatividade é propor para o prefeito que tenha um autista no governo de Niterói. Que representatividade é essa que nós temos no município de Niterói? Nenhuma. O único lazer que tem para os autistas, seja ele criança, adolescente ou adulto em Niterói, é feito pelas mães de Niterói, não pelo poder público de Niterói. Uma vez por mês eu faço um evento para os autistas aqui no Plaza Shopping. Teve um evento na reserva, não foi, Andréia? Quem foi que conseguiu? Foi a AMES. As mães que estão fazendo. E os vereadores dessa casa têm feito o quê? Essa é a pergunta. Dia 2 de abril já passou. Mas o autismo é todo santo dia. Todo dia. Eu encerro essa minha fala aqui da seguinte forma. Eu esperava um pouco mais dessa audiência pública hoje. Mas já que não veio proposta, que ao menos saiamos daqui com ânimos. Na Secretaria da Pessoa com Deficiência tem algum autista? Não. Não tem. Tem com TDAH, ainda não temos com autismo. Na Secretaria de Educação, para falar de educação inclusiva, tem algum autista? Tem algum pai, alguma mãe de autista? Não, não tem. Então como quer falar de nós sem nós? Acabamos de falar isso aqui. A mãe trouxe lá, a querida trouxe uma série de reivindicações. Espero que não fique apenas no papel guardado ali, não, tem que trazer isso à tona para nós. Saúde, sabemos que os autistas também têm direito à prioridade nos atendimentos dos postos de saúde. É respeitado? Não. Eu quero propor aqui, que seja criado um núcleo de educação continuado, para que esse núcleo venha treinar os profissionais de saúde e de educação. Se uma criança autista em crise sensorial chegar num posto de saúde, ele vai aceitar colocar um garrote para poder tirar o sangue dele? Não. E como que vai ser feito isso? E por último, que seja votada nessa casa, em regime de urgência, que as escolas privadas de Niterói cumpram a lei, porque eles querem impor aos pais pagar
os professores de apoio, e isso é um crime. E que as escolas apresentam ao município um treinamento dos seus profissionais, e se isso não for apresentado, que ela seja punida por lei de perder o seu alvará de funcionamento. Porque, infelizmente, eles só respeitam no rigor da lei. É disso que estamos falando. Eles só respeitam no rigor da lei. Então, vereador, parabéns pela iniciativa da audiência de hoje, mas que não seja apenas uma data comemorativa, como tem feito todos os anos. Estou estendendo a minha fala do tempo, porque nós só temos aqui uma vez por ano para falar nessa casa. É só no dia 2 de abril. Passou de hoje, não conseguimos mais falar. Eu tenho inúmeros requerimentos representados nessa casa. Nenhum deles nem aceito para uma conversa. Falar de educação inclusiva sem ter nós por perto, não dá. Então, vamos cuidar das mães. Que o mesmo local que atenda os filhos, também venham atender as mães. As mães precisam cuidar da saúde mental, da saúde emocional. Omar, eu preciso que conclua. Então, eu quero concluir dizendo que o autismo não tem cara, mas ele cabe em qualquer rosto. E não adianta querer falar por nós. Tem que dar liberdade para que nós podemos falar por nós mesmos. Muito obrigado. Obrigado, Omar. Eu quero muito destacar, Omar, obrigado, te agradecer pela sua fala, e destacar a importância da audiência pública. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui hoje, um espaço de escuta. E isso foi provocado pela sociedade civil. Isabelle está aqui. Nós conversamos, provocamos, e a audiência pública foi criada exatamente para isso, para que a sociedade civil, para que as pessoas que compõem a nossa sociedade, principalmente pais e mães e pessoas com autismo, pudessem trazer o seu olhar de cidade, né? E é um primeiro encontro, num teor de audiência pública, e as propostas estão sendo exatamente levantadas, trazidas, e o Legislativo e o Executivo estão aqui para promover a escuta da sociedade. Eu acho que esse é o papel. E todas as provocações aqui colocadas, elas precisam sim serem olhadas com atenção e serem alcançadas a partir de cada um dentro do seu campo de ocupação, dentro da sua pasta, dentro da sua área. Portanto, a Câmara tem um papel importantíssimo, Omar, importantíssimo, que é o de promover a escuta dos cidadãos do nosso município. E é exatamente isso que a gente faz, né? Essa audiência surgiu, não foi do vereador Jonathan, foi da mãe Isabelle. Foi a Isabelle quem provocou o mandato, e a partir desta provocação, inclusive a Isabelle não está sentada aqui, porque ela fez a opção de estar sentada lá, não foi, Isabelle? Ela fez a opção de estar sentada lá. Mas foi ela quem, inclusive, indicou as pessoas que estariam sentadas aqui por conta de toda a sua importância, de toda a sua atuação na causa. E sem sombra de dúvidas, a gente tem que se colocar aberto à sociedade, como a gente sempre colocou o nosso mandato, os demais mandatos que estão aqui, para promovermos os encontros a partir do desejo da sociedade. E é isso que a gente tem feito aqui. Tá? A gente vai continuar ouvindo as pessoas. Eu vou pedir mais uma vez, por conta para a gente dar atenção do tempo, senão a gente não vai conseguir ouvir todo mundo. Secretária, por favor. Vereador, obrigada. Omar, é Omar, correto? Eu não sei se ouvi bem. Primeiro de tudo, eu quero te agradecer pela sua fala. Como eu disse aqui antes, eu estou aqui para aprender e estou aberta a todos. Então, serei breve. Na Secretaria de Acessibilidade, porque é a Secretaria de Pessoa com Deficiência no município do Rio, que inclusive é a Helena, uma grande amiga. Na Secretaria de Acessibilidade, nossa equipe é pequena, nós temos apenas 14 cargos. E todas as pessoas que entraram através de currículo. Eu não recebi currículo de nenhuma pessoa com autismo, infelizmente. Infelizmente, eu não recebi. Nós temos TDAH, como a Carol Basílio, 3 pessoas com TDAH, nós temos pessoas com deficiência, eu tenho deficiência, temos deficientes físicos, como a Carol, que é amputada bilateral. Então,
O que acontece? Infelizmente, eu não recebi. Quero marcar com você uma conversa, porque, volto a dizer, como eu disse, eu quero aprender sempre e quero melhorar. Com relação à LBI, que você citou, é a lei que nos ergue, né? Então, só para você saber, todos aqui sabem que eu trabalhei por muitos anos no Senado, justamente com o relator da LBI, que é o senador Romário. Então, eu estou à frente da Secretaria de Acessibilidade há apenas 1 ano, e eu quero aprender com você, quero melhorar. Eu lamento essa situação toda, mas em 1 ano não tenho como mudar uma questão que existe há anos, mas juntos a gente vai tentar. Obrigada. Ah, perdão, só para poder esclarecer mais uma questão com relação ao cartão da pessoa com deficiência. A vaga de pessoa com deficiência, ela funciona tanto para quem tem autismo quanto para quem tem deficiência, para quem tem. Com relação a estabelecimentos particulares como shoppings e tal, inclusive eu estive em alguns shoppings como Itaipu, onde colocaram um selo de forma determinada e separada, foi apenas por uma questão, como eu posso dizer, uma simbologia, exatamente como a Carol disse. Mas no município de Niterói, você pode parar na vaga que tem aquele desenho da cadeira. Olha, é uma legislação, é um decreto. Se você recebeu 3 multas, nós vamos conversar com o pessoal da GT, porque eles estão orientados a não multarem. Quando nós colocamos aquele símbolo separado, foi tão somente porque as mães, os familiares reclamavam de serem agredidos verbalmente. Só por isso. Mas com relação à multa, se você realmente recebeu, a gente vai conversar. Mas pode parar na vaga de pessoa com deficiência, PCD. Tá ok? Obrigada. Desculpa, vereador. Alice. Depois da Alice, nós vamos ouvir a Meirelle. Acho que sim. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, falando de autismo no espaço público, né, da cidade. Eu sou Alice Santos, sou coordenadora executiva do Observatório Fluminense de Autismo, que surgiu a partir de uma iniciativa de um coletivo de mães, profissionais e professores, enfim, que trabalham, que são atravessados aí pela existência do autismo de alguma forma em suas vidas. E o Observatório, ele institucionalmente pela UERJ, nasceu há bem pouco tempo, mas a gente concentra pesquisa, ações coletivas e formação docente comunitária. E como, né, diz o nome Fluminense, então a gente está trabalhando com toda a área da região metropolitana. Eu sou graduada em Letras pela UERJ, sou mestre em Cultura pela UF e meu doutorado é em Estudos de Linguagem, todos eles atravessados pela existência do autismo, e sou mãe de um menino autista de 10 anos, o Dante. E o Dante tem exatamente a idade da lei, né, que faz nesse ano 10 anos. E aí, bom, não vou chover no molhado aqui, o Omar representou muito bem, eu acho que a angústia de pais, né, de autistas e pessoas autistas como um todo. Eu acho que o município de Niterói ele tem uma vocação para pioneirismo mesmo, políticas públicas, só que o autismo não é não é elencado assim pelo município. E eu resolvi falar algumas coisas. Eu tinha anotado muitas coisas para falar aqui, vou tentar ser o mais breve possível, mas eu vou começar pela fala da Carla, que me tocou muito, e eu acho que toca todo mundo que, de alguma maneira, vive com autismo, desse não lugar, né, do autista que não pertence a algum lugar. E, estruturalmente, eu estendo essa fala para o fato da gente não ter um centro de referência de autismo em Niterói, né? Na região metropolitana, a gente recebeu, historicamente, o primeiro centro de referência de autismo no Brasil é de Itaboraí, o segundo de São Gonçalo. Cidades muito próximas à nossa, né? E que, enfim, contam também com a mobilização de pais, de pessoas envolvidas, profissionais da área de saúde, professores, todos eles, de alguma forma, mobilizados para lutar por esses centros. O São Gonçalo vai inaugurar o 3º agora, e a gente não vê isso em Niterói. Óbvio que também, olhando para os dados, e aí o observatório me dá esse lugar de falar de dados, né? Niterói tem uma assistência maior
a pessoas com autismo no geral, e grotescamente isso significa que tem menos gente esperando nas filas de Niterói para atendimento, psicoterapêutico ou multiterapêutico do que em São Gonçalo e Itaboraí, por exemplo, mas a gente, não tendo um centro, acaba que os autistas de Niterói são atendidos em lugares que são muito importantes, tá? Para a cidade como um todo. Por exemplo, a FR é uma associação em que, inclusive, meu filho já fez terapia, a AFAC, onde ele faz, mas são associações, são organizações que não estão direcionadas, voltadas com o seu olhar para a complexidade que o autismo tem. Né? A gente, por exemplo, não tem espaços para integração sensorial nesses lugares, a gente não tem... não tem um direcionamento específico para o autismo. E isso é muito grave numa cidade que tem o terceiro IDH do Brasil. Né? A gente precisa entender que, eu acho não, né? Como pesquisadora agora falando, né? Porque a minha fala é atravessada pela maternidade, ora sou professora, então em algum momento eu vou falar como professora, e em algum momento a interseção disso tudo. Mas uma cidade em que não pensa estrategicamente como é que vai funcionar a questão do autismo daqui a algum tempo, que não está fazendo alguma coisa paliativa nesse momento, não tem como avançar a pauta. O que eu estou querendo dizer com isso? Não há um censo, né? E a gente luta muito por isso dentro do observatório, a gente tem pesquisadores na área de geografia, que estão trabalhando com dados demográficos nas regiões, né? Na região metropolitana como um todo, mas na cidade de Niterói, na cidade de São Gonçalo especificamente, que é o nosso foco de trabalho, para que a gente faça esse censo, e que, a partir desse censo, a gente tenha o real número de pessoas autistas na cidade. Porque é só a partir desses números é que a gente vai efetivamente entender como é que a gente dá o próximo passo. Né? Quantas pessoas a gente precisa contratar? Para quantas vagas a gente precisa abrir concurso público? Como é que seria um centro e qual seria a capacidade de atendimento desse centro em Niterói? Né? Então, eu fico aqui, como a agência pública tem esse lugar de estar na escuta, eu, como pesquisadora, mãe, professora, estou nesse lugar de pedir esse censo. Né? Eu acho importante. Falei de centro de referência? E eu acho que vou bater numa tecla que outras pessoas já bateram, acho muito importante. Eu faço parte do Conselho de Pais da escola do meu filho estuda na rede municipal de Niterói desde que ele tem 4 anos. Então, nunca, desde esse tempo, e aí minha experiência como mãe e como professora, a gente teve uma situação tão caótica em relação à mediação escolar na cidade de Niterói. No início da vida escolar do Dante aqui na cidade, ainda na UMEI, ele estudou na Julieta, botei ele na subida da Alameda, no Fonseca, exatamente. A gente tinha ali perto de uma mediação para cada pessoa com deficiência. E eu levantei uns dados de umas escolas na região da Zona Norte, e hoje, no nosso município, quase 30% das crianças das escolas da Zona Norte têm alguma deficiência. Nesse momento, na escola do Dante, a gente tem casos de profissionais de apoio atendendo 7 crianças com diferentes deficiências. O que significa, praticamente, que o autismo está sendo colocado de lado nas escolas do município. Né? E isso é gravíssimo, porque, como outras mães falaram aqui, para a gente, intervenção num tempo certo, é substancial. E se a gente perde esse momento de intervir, a gente vai estar perdendo lá na frente a oportunidade de um jovem autista estar inserido no mercado de trabalho. Então, a situação das escolas em relação à mediação, assim, é urgente que a gente, enfim, algum meio da gente entender que essas crianças não estão frequentando a escola na sua integralidade, e isso vai assim, acarretar em danos futuros, presentes e futuros, muito complicados. Então, daqui o meu apelo para que isso seja ouvido e levado a sério, porque não é brincadeira. A sala de recursos, que a gente também tem pouco tempo em Niterói, né, historicamente falando, e que efetivamente entrou, né, com a lei
não está acontecendo também na escola do Dante e na maior parte, o atendimento não está acontecendo na escola do Dante e na maior parte das escolas que eu visitei na Zona Norte de Niterói. Porque as professoras que são responsáveis pelo atendimento da sala de recursos estão sendo direcionadas para mediar, já que não tem professor para mediar. A situação é muito crítica, né? E eu até pensei em falar coisas sobre a integralidade do sujeito autista, do autista como um ser social, né, que precisa estar nos espaços mais diversos, né, que precisa ser entendido com a humanidade fora dessa caixa azul que colocaram aí historicamente, que desumaniza as pessoas com autismo. Mas eu acho que enquanto a gente tá falando de estrutura, a gente tiver esse desfalque, esse desmonte, a estrutura do básico para a pessoa com autismo, eu acho que é óbvio que isso é uma discussão importante, mas que é uma discussão que está para além, né? Então, assim, eu fecho a minha fala dizendo que me disponho, enquanto observatório, o observatório é ligado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Temos outras pessoas que trabalham na equipe. A gente também está integrando, né? Está aceitando outros pesquisadores que trabalham na área, tem nutricionistas, tem pesquisadores na área de geografia, na área de biomedicina, a área docente. Então, a ideia é que a gente já faz esse trabalho de formação docente e a gente oferece aqui, nesse momento, o nosso trabalho. A gente faz essa formação docente gratuita para profissionais que precisam e que querem aprender um pouco mais sobre autismo. A gente trabalha com formação comunitária nas escolas, eventualmente. Então, quando também uma escola solicita que a gente vá lá fazer palestras para as crianças, para os docentes, para as pessoas que não trabalham diretamente na sala de aula, mas estão integradas nessa realidade do autismo, para além ali da sala de aula especificamente, também merendeiras, porteiros, etc. A gente faz a formação comunitária e para todas as instituições que se interessarem, né, a UERJ é comprometida com a pesquisa séria, eu acho que não preciso dizer isso, né, a UERJ é uma instituição que preza, né, pela produção científica de maneira comprometida, e acho que se a gente não conseguir se integrar como sociedade, né, se a gente não conseguir entender que realmente o lugar de autista é onde ele quiser, e como sociedade civil, porque às vezes a pauta do autismo ela fica muito pessoalizada, né? Geralmente quem está aqui é mãe, professor, quem está diretamente ligado com isso. Na verdade, não só autismo, mas a pauta da pessoa com deficiência é como se fosse uma pauta apartada do resto das outras pautas. Alice, vou pedir só para concluir. E aí, desculpa, só finalizando, e aí, para que seja um convite para a sociedade civil como um todo, tomar essa responsabilidade social para si, né? Porque o autismo, em algum momento, vai atravessar a realidade de alguém, e a partir dessa transformação de olhar é que a gente transforma a sociedade. Muito obrigada. Muito obrigado, Alice. Importantes considerações. A nossa mesa tomou nota, também vai fazer as falas ao final. Meirielle, por gentileza. Depois da Meirielle, a Renata Esteves. Boa noite a todas e todos. Muito obrigado, vereador, pelo convite. Eu sou uma mãe atípica, tá? Não sou uma mãe atípica de criança autista. Eu sou uma mãe atípica de criança com paralisia cerebral e microcefalia decorrente do Zika vírus. Eu tive Zika durante a gestação e descobri a deficiência ao nascer. Mas hoje eu não estou aqui como mãe atípica. Hoje eu estou aqui como representante da OAB. Eu estou presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E quero dizer que a OAB, a comissão em especial, ela está à disposição da sociedade e dos vereadores. Como a Jennifer comentou, nós teremos uma reunião essa semana para falar sobre as demandas das pessoas com deficiência como um todo. Eu ouvi, muito emocionada, o relato da mãe. Eu entendo, né, quando você disse, eu não tenho uma filha autista, mas eu sei o quanto é difícil sermos mães atípicas.
quero deixar à disposição um e-mail, porque você comentou sobre denúncia, né? Então, a OAB agora, né, depois de muito tempo, nós temos um canal de denúncias voltada para pessoas com deficiência. Então, quando a pessoa de deficiência tiver o seu direito violado, pode entrar em contato conosco. Se vocês quiserem anotar, o e-mail é comissões.nit@gmail.com. Então, as denúncias que forem feitas serão encaminhadas a mim, tá? A minha comissão. Como bem pontuou o Omar, de fato, a gente não precisa mais de leis, né? Não precisa mais de decretos. A gente só precisa que o que está pronto seja efetivado, que saia do papel e vá para a prática, né? Então, muito bem pontuado, senhor Omar, parabéns. Por fim, é isso. Eu quero deixar as portas abertas da CDPD para vocês, trabalhar em parceria com outras instituições, e também quero contar com o apoio da casa, para que a gente possa colocar em prática o que está tudo no papel. E também colocar a OAB à disposição de vocês, no que for possível, no que for preciso também. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, Merielle. A gente agradece a presença da comissão da OAB aqui, importante instituição da nossa cidade, sem sombras de dúvidas, para nos ajudar aí a pensar e propor essas estratégias, sobretudo de colocação em prática dessas legislações. A senhora Renata Esteves, por gentileza. Após a Carol. Tá bom? Boa noite a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer essa casa, na presidência do nosso vereador Jonathan, e agradecer também aos vereadores que estão aqui presentes. E, nesse momento, não pedir somente o apoio dessa casa, mas suplicar para que, como a minha presidente da OAB, da comissão de CPD, justamente esses direitos que já nos representam serem efetivados na nossa sociedade. Eu sou Renata Esteves e estou nesse momento, nessa oportunidade de fala, que em 3 minutos são tantas pautas que poderíamos estar tratando. E eu quero dizer que nós, como cidadão, ocupamos vários papéis. E nesta minha oportunidade de fala, eu estou como delegada da comissão da OAB, representando através do nosso presidente, Dr. Pedro Gomes. Agradeço imensamente o convite da minha presidente, Marielle, por estar ocupando este papel, justamente para buscar, junto com a Câmara e com a nossa sociedade, através de uma inclusão justa. Sou mamãe atípica do Benjamin, ele tem 3 anos, foi diagnosticado dentro do espectro autista em novembro do ano passado. Então, tem 5 meses, estou engateando e mergulhando intensamente nesse universo de mãe atípica. Havíamos 1 ano nessa investigação, então eu já me colocava como apoiadora da causa, e agora eu sou ativista da causa. Então, todas as falas que anteriormente foram oportunizadas nessa noite me representam. E, ao ver a Luísa discursando, me emociona, porque é assim que eu quero que o Benjamin esteja aqui nesta casa, também falando como você. E quando eu vejo esta mãe trazendo seu filho, que eu acredito que tem a mesma idade do meu, andando e percorrendo por esta tribuna, é uma alegria, porque ele está sendo inserido não somente neste dia de conscientização do autismo, mas ele deveria estar aqui em todas as pautas e oportunidades, porque nós defendemos que o autismo ele pode sim estar em qualquer lugar. E eu me vejo numa situação privilegiada, não só por ser advogada, mas por hoje eu
poder ter condições de pagar um plano de saúde. Então, o que eu quero dizer para esta casa é que eu me sensibilizo e, na oportunidade de 2020, eu vim como candidata a prefeita desta cidade, do município de Niterói, e no meu plano de governo, eu já sonhava, sem ser mamãe atípica, eu sonhava como um centro de referência Alice. Cadê Alice? Já saiu? Alice. E justamente porque mães atípicas que têm o privilégio de pagar um tratamento de plano de saúde de um advogado conseguem ter uma liminar de um tratamento que hoje, cientificamente, o ABA, de 20 a 40 horas semanais, pode trazer, dentro de um diagnóstico precoce, uma transformação de inclusão para as crianças com autismo. Em 5 meses que o meu filho está fazendo este tratamento dentro do Denver, com aplicação em ABA, eu fui hoje, à tarde, até meu sono de falar, na neuropediatra. E ela falou, ela ficou incrivelmente satisfeita com esse resultado. Mas eu sou uma mãe que tem a possibilidade de acesso a esse tratamento. Mas quantas de vocês não têm? E mães que precisavam de ter um apoio do poder público, tanto da nossa prefeitura, como as secretarias e como dessa casa, para que as leis que já existem possam ser verdadeiramente efetivadas, não tem. As nossas escolas não têm professores de apoio, as nossas estruturas médicas não têm tratamento multidisciplinar. Quando a gente fala tratamento multidisciplinar, a gente fala de fono, a gente fala de psicólogo em terapia ocupacional, a gente fala de psicomotricista, a gente fala de musicoterapia, a gente fala de terapia. Quantas? Não é, professora? Gente, o que eu quero terminar a minha fala é como um grupo de mães, como a representante Marilene, que está aqui pelo Lucas Esperança, que me motiva, que me incentiva, que é mãe atípica de um menino de 20 anos, e ela nessa luta que representa o cannabis. Ela é presidente da Abra Rio, aqui em Niterói, tem um trabalho lindo, eu fui conhecer essa semana. E dentro desse projeto do Lucas Esperança, com a inclusão do cannabis, hoje ela pode estar aqui, representando outras mães, porque há 10 ou 15 anos atrás, ela era só mãe. Mas hoje não, ela é mãe de muitas mães atípicas. E ela se levantou nessa causa. E nós não só apoiamos, mas também estamos de mão dadas como ela. E aqui me representa a Lília, junto com o Paulo, que são pais, eles representam a família. Porque realmente, como muitas falas aqui, as famílias estão adoecidas, vereador. As mães estão entrando em depressão, como muito bem o Omar. Muitos desses pais desejam que seus filhos sejam levados por Deus. Porque é muito triste como essa mãe suplicou ver um filho sofrendo bullying e ser falado, ser injustiçado e não ter uma oportunidade de voz. Então, nós precisamos unir as nossas forças, independente de partido político, mas sim por uma causa justa, inclusiva e em especial, que no município de Niterói nós possamos ver sim, que não só o autismo, mas todos os portadores de deficiência possam ser incluídos. É assim que eu finalizo a minha fala e muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, Renata, pela sua fala e pelo seu depoimento aqui também nessa noite. Nós vamos ouvir a Carol Basílio, em seguida a Ágata, representante do gabinete do professor Túlio, e depois o Joel Vieira. Boa noite a todos. Eu vou começar a minha fala com uma frase de Paulo Freire. Quando a educação não é transformadora, o desejo do oprimido é virar opressor. E a gente vê tantas atrocidades acontecendo que o direito de ir e vir acaba sendo infringido. Mas hoje, para mim, é um dia de extrema importância. Luísa,
obrigado pelo presente de você estar aqui hoje. Eu acho que política pública se faz com a presença de pessoas como a Luísa. Eu acho que hoje é um dia extremamente especial para mim. Hoje fazem 12 anos que eu fui atropelada. E, inevitavelmente, a emoção toma conta de mim quando a Luísa vem aqui falar. Porque, Omar, eu quero te dizer que a gente precisa de mais pessoas como nós dentro do meio político. Quando nós chegamos na Secretaria de Acessibilidade, a gente viu uma pasta que durante anos foi politizada. É preciso falar isso aqui. É preciso falar que era conveniente para quem tocava a pasta fazer rampa. É importante falar isso aqui, que era a mesma pessoa dona de uma instituição. Então, para ela era conveniente fazer a política dela. E hoje, com muito esforço, a gente está despolitizando. É óbvio que, em momento nenhum da nossa vida, a política precisa ser descartada, mas a gente não cuida de coisas, a gente cuida de pessoas. Pessoas que têm objetivos, pessoas que têm sonhos, pessoas que têm compromisso. Hoje eu fico muito feliz da gente ter uma secretária que me dá possibilidades de imaginar o que a gente pode fazer daqui para frente. Nós fomos o único município a colocar nos pontos de vacinação pranchas de comunicação alternativa. Pranchas de comunicação que poderia vacinar um autista como o Omar, que pudesse chegar num posto de vacinação procurando a sua vacina. Nós estamos avançando dentro da gestão pública, começando literalmente do zero, e isso é uma meta muito difícil, porque a política, quando ela é criada e construída, possui vícios. Vícios administrativos que levam a gestão pública para o buraco. A gente via um cenário que meio ambiente só cuidava de árvore. Acessibilidade só fazia rampa. E o movimento de inclusão está muito além de fazer rampa. Está em escutar vocês. E é por isso que a nossa amiga falou da vulnerabilidade da pauta. Não tem ninguém que se comprometa com a pauta do autismo. Isso está perdido. E a nossa proposta foi justamente essa. A política é feita de desafios. Desafios diários. De convencimento da importância que é a vida de um cidadão. Eu sofro inúmeras barreiras, mesmo com a minha deficiência visual sendo evidente. Mas eu fico muito feliz quando eu chego, por exemplo, na sala Nelson Pereira e vejo o Fernandinho e o Joel fazendo política pública para pessoa com autismo. Eu fico muito feliz em ir no Parque das Águas visitar minha amiga Marilene e saber que ela é militante da causa. Então eu acho que o discurso tem que ter um horizonte de unificação. Eu sou mãe de uma menina de 12 anos que tem a idade do meu acidente. E depois eu ainda me aventurei a fazer um que tem 2 anos. Nenhum dos dois possui autismo, mas eu não preciso passar pela causa para abraçá-la. A gente precisa conquistar o outro, que é fundamental somar. Se cada um que pegar esse microfone, defender a sua causa e começar a politizar essa pasta, dificilmente a gente vai chegar em algum lugar. Eu acho que a distribuição de obrigações dentro da gestão pública está exatamente na conversação e na despolitização dessas pautas, que principalmente tratam de pessoas, de particularidades. E eu queria deixar um apelo aqui para vocês. Hoje eu conheci a Luísa pelo que ela faz. Hoje eu não vi a Luísa autista aqui. Hoje eu vi a Luísa poetisa. Então, eu acho que o que a gente não faz e não consegue ter, isso não precisa ser mostrado, não precisa ser visto. Infelizmente, o ser humano, ele é conhecido pelo que ele não faz, não pelo que ele faz.
E é assim que é criados os estereotipos, os rótulos, e a gente não está falando de um direcionamento público só para o autista. A gente está falando para o cego, a gente está falando para o deficiente auditivo, a gente está falando para a pessoa com deficiência numa cadeira de rodas, a gente está falando para as síndromes raras. É preciso que quem faz gestão pública puxe... a cadeira, cara. Que a gente puxe realmente a missão para dentro da nossa pasta. Eu acho que cada pasta, cada secretaria que foi formada dentro da gestão pública do município de Niterói tem a colaborar diretamente para o movimento de autista na sociedade. Quando a gente chegou na secretaria, a gente não via trilhas para pessoa com deficiência. A gente foi lá e fez. Nenhum deficiente conhecia o caminho de Darwin. A gente foi lá e fez. Eu sei que o caminho é longo, mas é fundamental pensar fora da caixa. Porque dentro da caixa é muito fácil colocar a tampa, jogar o laço fora e deixar de lado. Mas quando a caixa está aberta, a gente tem o poder de dialogar, de conseguir juntos fazer uma política melhor para a pessoa com deficiência. E eu quero deixar aqui, não só a nossa secretaria, secretária, aberta a todos vocês. Eu entendo que, por muito tempo, essa conversa não acontecia. A acessibilidade não falava com a rede escolar, que não falava com o meio ambiente, que não falava com o esporte. E eu acho que possibilidades na gestão pública tem a ver com somar e não diminuir. Obrigado. Obrigada, Carol. Agradeço muito pela sua presença, participação, pela sua fala aqui hoje, mas, sobretudo, pelos bons momentos de troca e de conversa que a gente tem tido aí também com a equipe da acessibilidade. Vamos ouvir a Ágata e, em seguida, o companheiro Joel. Aí a gente segue para o finalzinho também. Ágata, por favor. Vereador Paulo, o senhor assume a presidência aqui, por gentileza, 1 minuto. Bom, boa noite. Gratidão imensa aí por estar nesse espaço. Que bom que o meu companheiro aqui de partido está presidindo agora, aqui na hora que eu vou falar. Primeiramente, eu gostaria de saudar o mandato do vereador Jonathan por estar promovendo esse evento. Eu acredito que é fundamental que essas datas elas sejam cada vez mais visibilizadas por todo o poder público. Eu, atualmente, componho o mandato do vereador professor Túlio, que preside a Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência. Mas eu sou professora, sou pedagoga, sou musicista e trabalhei muitos anos dentro da escola privada, da escola pública, da rede municipal de Niterói, da rede municipal do Rio de Janeiro, da rede estadual do Rio de Janeiro, trabalhando também com inclusão, musicoterapia e crianças e adolescentes com deficiência. Eu tenho muita tranquilidade para falar quando as pessoas vêm e falam... eu também tenho um incômodo, Omar, muito grande, quando as pessoas vêm... Vamos comemorar essa data. Não é uma data comemorativa. Assim como o Dia de Luta pelo Direito das Mulheres, é uma data para a gente marcar a luta. E aí, quando se questiona... Mas o representante, o político, só vem no dia da data fazer um evento, chamar atenção, botar a camisa, não. Eu tenho muita tranquilidade, desde que o professor Túlio assumiu o mandato, eu vim trabalhar na comissão, porque eu trabalho há muitos anos, como professora de apoio também. Então, a gente está há mais de um ano, desde que a gente assumiu, fazendo muita coisa. Nós fizemos audiência pública sobre a inclusão escolar de pessoas com deficiência. Nós fizemos sessões solenes, dia de conscientização de luta pelo direito das pessoas com deficiência. Convido a todas as pessoas aqui presentes que estão nos assistindo, que queiram entrar em contato com o nosso mandato, que a gente pode compartilhar. A Jennifer... Estamos sempre solicitando lá acessibilidade. Vejo a Lília, uma grande parceira, o Instituto Lagarto Virapuru,
Pupa, o Paulo, são pessoas que estão na luta, né? A Merielle da OAB também já foi. Então, assim, a gente tem muito conforto e muita tranquilidade de conversar, porque em um ano a gente fez muita coisa mesmo. A gente tem uma série de projetos de lei, indicação legislativa e, sobretudo, caminhando, como muito importante o companheiro Bruno, né, do mandato do Folha, nada sobre nós sem nós. Sempre caminhando junto com as demandas dos movimentos sociais, da população que realmente precisa dessa pauta. A vacina, ano passado, foi uma grande vitória que nós tivemos. Nós fomos incansáveis, junto à Secretaria de Saúde e junto ao movimento de mães organizadas. E foi por isso que Niterói foi uma das primeiras cidades do Brasil a vacinar pessoas com deficiência. Eu fiquei muito engajada naquele momento. Eu tinha acabado de perder o meu primo autista, que não conseguiu esperar a vacina. A cidade dele vacinou depois. Então, cada vez mais a gente transforma o luto em luta. E aí, pegando um gancho, eu só gostaria de chamar a atenção para... Carol, eu entendi perfeitamente o que você falou. A Carol também é uma grande companheira aí na luta. Mas eu acho que a gente tem que politizar muito o debate. E política é diferente de politicagem. O problema é a politicagem de troca de favores. Política é o que a gente deve fazer, politizar. Né? Se a nossa sociedade fosse um pouco mais politizada, talvez a gente tivesse eleito um presidente que quer acabar com a escola inclusiva e fez um decreto para implantar a educação especial e segregadora. Então, se Niterói teve avanço na vacina, foi porque o governo federal nos negou vacina. Então, tem que politizar, sim. E eu me espanto profundamente quando eu vejo pessoas aqui que são apoiadoras do atual presidente, dizendo que são a favor da inclusão, enquanto esse presidente, assim que assumiu a presidência, veio aqui fazer um decreto para voltar com escola especial segregadora, que se luta contra isso nos Estados Unidos desde os anos 70. Tá? Então, a gente está tendo um retrocesso aí mais ou menos para a idade medieval. A gente tem que politizar muito o debate. E se Niterói tem alguns avanços, não é por conta do governo federal. Isso é política, tá? E é isso que a gente está aqui fazendo numa Câmara de Vereadores. Então, assim, a questão da inclusão, muito importante. A questão da inclusão escolar de pessoas com deficiência em Niterói está caótica. Em maio do ano passado, a gente fez uma audiência pública. Talvez os companheiros que acabaram de entrar na Secretaria de Educação não estavam na época, né? Acabaram de entrar, mas vocês podem olhar. A gente tem, inclusive, registro no site lá da Câmara Municipal, no Facebook, de toda a audiência. A gente já apontava por o problema do descaso e da ausência da quantidade de professores de apoio. Quando a gente entrou no mandato, eu, trabalhando há 5 anos com professores de apoio, a primeira coisa que a gente fez foi entrar em contato com esses professores. E a gente já sinalizou que tinha uma carência de quantidade de professores de apoio. Depois de muita briga junto à comissão, a gente conseguiu que fossem chamadas professoras de apoio que estavam concursadas, esperando para ser chamadas, e foram. Teve ainda uma chamada ano passado, que foi a última, que acabou a validade do concurso, e desde então a gente está pleiteando. A gente já sabia... A Secretaria de Educação já sabia. Era só olhar os números que a gente tinha dado, que a gente sabia que ia chegar nessa situação precária de inclusão. Niterói, que já foi uma referência no estado do Rio de Janeiro e até no Brasil em política de inclusão. Eu me lembro quando eu estava na universidade em 2007, eu li muita pesquisa sobre Niterói como referência em inclusão no país. Hoje em dia está um caos. Né? A gente está vendo crianças sendo totalmente segregadas, porque a professora não tem condição de fazer uma inclusão real, com 6 crianças incluídas e uma professora de apoio, com demandas completamente diferentes, aí bota para fora da sala, bota para a sala de recursos, e a gente que está no chão da escola sabe como é que isso se dá. É muito difícil para a mãe, é muita luta, sabe? É muita luta. Então, dia 13 de abril, a gente vai fazer uma audiência pública, acredito que já tenhamos enviado ofício aqui à OAB, a Secretaria de Educação. Você recebeu, Jennifer? Secretaria de Acessibilidade recebeu, está sempre aqui disponível, estão todos convidados. Precisamos muito debater isso. Niterói é uma cidade riquíssima, né? Somos uma das cidades mais ricas do Brasil e, recentemente, o secretário que saiu veio com a proposta da gente pagar as escolas privadas para receber os estudantes. Ao invés de pegar esse dinheiro, o dinheiro que seria repassado para a escola privada, e investir na sala de recurso das escolas públicas, que estão sendo fechadas, porque não tem material didático, porque não tem tecnologia assistiva, investir
em concurso público e, mais urgentemente, em contratação de professores de apoio. É muita pauta, Jonathan, eu já sinaliza passou aí o tempo. Vou pedir para concluir, por gentileza. Então, assim, é muita coisa para falar e, às vezes, eu fico um pouco empolgada aqui quando eu pego o microfone, porque é muita coisa engasgada mesmo. Então, é isso, gente. É 13 de abril. Quem puder participar, é isso. Agradeço aí ao espaço de fala e boa noite para todas as pessoas. Muito obrigado, Ágata. Externe aqui o nosso abraço a ti, a toda a equipe do mandato do vereador professor Túlio, que tem sido um grande parceiro na luta e nos desafios diários aqui nesse parlamento. Vamos ouvir o Joel e a Simone. Gente, eu só vou pedir para a gente atentar por tempo, porque senão a gente não vai conseguir as considerações finais, e é muito importante as considerações finais. O nosso teto, infelizmente, já foi. Bom, boa noite. Primeiro, eu gostaria de dizer aqui o seguinte: eu sou pai da Bia, né? É autista, de 20 anos. E o que eu vejo aqui hoje, nesta casa, assim, repete ao nosso dia a dia, né? Pais de autista têm uma alegria e uma tristeza todo dia. Então, eu chego aqui nessa casa, eu tenho uma alegria por estar acontecendo uma audiência pública que nos oportuniza falar sobre esse assunto. A gente precisa falar. A gente tem essa necessidade de falar. Aí vem a tristeza, que eu vejo uma audiência pública em que nós estamos falando de acessibilidade e ela não é acessível. Não tem um tradutor de Libras. Um colega nosso, surdo, que trabalha conosco hoje na Sala Nelson, não poderia estar aqui. Não pode estar aqui. Então, eu queria já deixar esse primeiro alerta aqui à casa, esse pedido, que considerasse que todas as audiências, todas as sessões desta casa fossem de fato acessíveis, porque a acessibilidade se pratica. Discurso eu já ouvi muitos, e ainda quero ouvir mais, mas é preciso agora a gente começar a colocar isso em prática. A minha amiga Carol, que veio aqui e falou tão bem, e que me representou muito na fala dela, ela não pode falar aqui dessa tribuna. Então, não pode estacionar na casa, não pode falar aqui na tribuna. E acessibilizar é dar a oportunidade igual para todos, condições iguais para todos. Então, a gente precisa começar a tornar isso prático, vereador Jonathan. Então, muito obrigado, assim, por estar realizando essa audiência e dar a oportunidade da gente estar aqui falando. E a outra questão é o seguinte: uma pauta tão fundamental e tão importante, numa casa de 21 vereadores, são 21, Paulo? Quantos vereadores nós temos aqui ouvindo o que a gente está falando? E a gente está falando para quem? Nós estamos falando para nós mesmos. São pais, mães falando para pais e mães. E o que eu vi de novo aqui nessa casa hoje foi o discurso do Omar, né? Uma fala ou outra aqui dos pais, mas a gente não percebe, assim, houve um grande avanço. Sabe, o que falou aqui a Carol a respeito da Secretaria de Acessibilidade é a outra tristeza, né? É uma alegria por elas estarem fazendo esse esforço e a tristeza de que a gente ainda, nesse momento da vida, está vivendo a mesma situação. Que a gente ainda ouve na educação o que eu ouvi hoje, que aliás foi o que me motivou a vir aqui falar, foi a fala de uma mãe repetindo exatamente o que eu ouvi. Nós não temos condições de levar o seu filho no passeio da escola. Eu não me sinto seguro de levar o seu filho. Ouvi isso de professor de apoio. Sabe, hoje, agora que minha filha tem 20 anos, e que a gente continua com uma pergunta seguinte: e quando eu morrer? O que meu filho vai fazer nesse mundo inacessível, nesse mundo que a gente não cria oportunidade para que essas pessoas tenham de fato autonomia? Então, assim, gente, a minha fala é
Então, gente, a outra grande alegria foi ver a Maria, né, aqui, declamando a poesia, porque eu tive a felicidade e a oportunidade de fazer teatro com a Maria há uns 4 anos atrás, né? E assim, e a outra tristeza é que tem poucos pais aqui, homens. Hoje tem um número maior até do que de algumas vezes, mas tem sido muito raro a participação dos homens nessa luta, nessa batalha, né? Fica sempre muito por conta das mães. E aí eu queria convidar os pais, né, a gente a participar mais. E a gente fez sim, e está fazendo um movimento lá na sala Nelson Pereira dos Santos, não só para o autista, mas de promover a acessibilidade cultural na sala, dentro do que é possível. E o possível é sensibilizar as pessoas para abrir as portas, para ouvir. Muitas das vezes é só isso que a gente precisa, né? Tem as questões fundamentais, como a questão do transporte, que precisa ser feita, tem todas essas questões que estão aqui e que todas são sabidas pelo governo, inclusive. Eu não estou falando aqui como um funcionário de governo, estou falando como pai de uma pessoa com autismo, que aos 20 anos de idade a gente se pergunta, e agora? A gente coloca ela na escola para o ensino médio ou não? A escola é, de fato, um ambiente que acolhe ou que ainda é um problema na vida da pessoa com autismo, sabe? Quando a criança surta, liga, ô pai, vem aqui, vem buscar teu filho. E o pai, a mãe, né, que também são trabalhadores, largam o seu trabalho para ir lá buscar o filho, porque agora deu ruim, enguiçou, ó, leva, que deu problema. Então, é essa a minha fala, o meu pedido principal aqui é esse, que essa casa se torne de fato acessível, que a Carol não precise de ajuda para subir naquela rampa, essa que está aqui do lado, porque se ela precisa ela é uma atleta. Quando ela precisou de ajuda para subir na rampa, é porque a rampa é que está com defeito, ela não está perfeita. Então, que se corrija isso. Esse é o meu grande pedido aqui, que tenha mais participação dos vereadores, né, nesta casa, com esses temas tão fundamentais, e esse é um tema fundamental, e que essa casa se torne de fato acessível, que a gente não pague mais esse mico de fazer uma audiência, uma reunião dentro da Câmara de Vereadores, falando de acessibilidade num espaço não acessível. Então, muito obrigado a todos aí, boa noite. Obrigado, Jonathan, parabéns. Obrigado, companheiro Joel, te agradeço aí pela presença e pela fala. Vamos ouvir a Simone, por último a Cíntia. Simone. Boa noite a todos. É muito prazer estar aqui nessa noite. Eu sou mãe de 2 filhos com deficiência. Um tem déficit de atenção e o outro é autista, que está ali, tem 23 anos.